sempre vem na memória quando se fala de segregação é o exemplo da África do Sul, né, onde a minoria branca, né, de 10% da população, detinha todos, né, vieram da Europa, detinham, né, os melhores cargos, as melhores regiões ali, eles moravam na parte mais privilegiada, e a população negra que era nativa tinha que viver em condições, né, bastante precárias, de condições meio de favelização, de pobreza extrema, até que esse regime também foi superado ali na década de 90, mas a duras penas, né, e até hoje isso também ainda deixa algumas sequelas. Outros lugares da África, como o Congo, por exemplo, também que foi dominado pelos belgas até o começo do século XX, também sofreu uma, uma condição assim, muito degradante, né, porque as pessoas ali, os nativos tinham que se adequar a um ritmo de trabalho muito pesado, e quando eles não atingiam as metas, por exemplo, na coleta de látex das seringueiras, eles tinham a mão direita amputada. Então até tem uma foto emblemática que gerou toda uma discussão também, né, que fez com que os belgas acabassem saindo do Congo, né, que aparece um senhor, né, um senhor negro com a, uma sentado, se eu não me engano, e à frente dele duas mãos amputadas, se eu não me engano era do filho ou da filha dele, né, que não tinha cumprido a meta lá que tinha sido estabelecida. Então uma foto muito forte, né, muito que causa uma sensação muito desagradável de certa forma, né, uma comoção. Então isso gerou uma comoção muito grande, né, o pessoal começou a se questionar, né, a gente tem que ver o que esses caras estão fazendo lá, né, não pode ser dessa forma também, não pode se permitir, né, que as pessoas sejam tratadas dessa forma, de maneira tão degradante, né? Então toda essa discussão em diversos locais, né, a partir do início do século XX, mas principalmente a partir da, da Segunda Guerra Mundial, né, toda essa coisa de como se pode utilizar da máquina do Estado para exterminar as pessoas. Depois, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos vão fomentar toda uma série de discussões, e que vão, né, também vindo para dentro do Brasil, e fazendo com que as pessoas discutam mais esse tema, que elas queiram falar um pouco mais sobre isso, embora no Brasil as coisas sempre chegam um pouco atrasadas, né, as discussões que no Brasil vão chegar um pouco mais tardias, até porque a nossa legislação é um pouco fraca, né, a respeito disso, era, né, muito fraca a respeito disso, até hoje apresenta algumas lacunas, no meu entender, mas a gente percebe que, por exemplo, só em 1940, né, que o Código Penal tipifica a injúria como crime, né, e a partir disso, a partir da tipificação da injúria como crime, é que vai se fazer um desdobramento posterior para tipificar a injúria racial, né, que as pessoas, né, têm às vezes falam, foi indiciado por crime de racismo. E, geralmente a maior parte decai para injúria racial, né, porque a pessoa dificilmente ela vai falar sobre toda a etnia, né? Dificilmente alguém vai a público falar, olha, eu não gosto dos negros em geral, não gosto. Geralmente a pessoa vai direcionar para alguém, né? Aqui, como eu disse, o racismo no Brasil ele é velado. Dificilmente alguém fala que não gosta da população negra, que tem uma restrição a respeito disso, que pensa isso a respeito de toda e qualquer pessoa dessa etnia. Geralmente ela guarda isso para ela, e numa situação de conflito ela vai jogar na cara da pessoa, você é isso, você é aquilo, então, e de maneira racista. Mas como ela está direcionando para uma pessoa específica, isso vira injúria racial e não racismo, né? Porque ela não está falando de toda uma coletividade, ela está falando para uma pessoa específica,
né, atingindo só aquela pessoa, mas com uma característica, utilizando-se de insultos de qualificação baseada na etnia, né, de qualificação racial, embora, como eu já disse, o termo racial não seja o mais adequado. Em 1951, o Congresso Nacional aprovou uma lei que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. Olha que legal, né? Olha, em 1951, criaram-se uma lei proibindo as pessoas de discriminar os outros por raça ou pela cor. Mas por que isso? Ela foi motivada por causa da discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, né, que veio para o Brasil e foi impedida de se hospedar num hotel em São Paulo justamente por ela ser negra. E isso causou, né, um mal-estar, né, com a imprensa estrangeira, né, toda a imprensa americana, né, mas faz um alarde, coisa e tal lá, então pegou mal para o Brasil. E aí, por causa dessa bailarina negra estrangeira, né, americana, e do desconforto que se causou, então se criou essa lei, como se não existissem casos aqui no Brasil, né, de discriminação, mas o que chamou a atenção, infelizmente, né, aqui no vários outros lugares são assim, mas no Brasil a gente percebe por ser mais próximo da gente, né, essa coisa de que somente quando tem um caso emblemático, né, uma coisa que chama muita atenção, é que se cria uma lei em cima daquilo, sendo que isso já vem acontecendo recorrentemente. Então, por ter acontecido com essa moça estrangeira aqui no Brasil, ela ter sido recusada no hotel por causa da cor dela, e o desconforto que causou para o Brasil, se criou essa lei proibindo que se discriminasse a pessoa por causa da sua cor ou raça, como dizia a lei na época. Em 1956, no artigo 1º, né, da Lei 2.889, tipificava o homicídio qualificado em casos em que haja intenção de matar grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e a pena ia de 12 a 30 anos. Então, era uma espécie de agravante, né, no homicídio, caso ele fosse qualificado com a intenção de matar um grupo nacional, étnico ou religioso, racial ou religioso. Então, se você matasse alguém por causa da religião dessa pessoa, por causa da cor dela, teria um agravante. Ou seja, as coisas vão acontecendo devagar, né? No Brasil tudo acontece dessa maneira. Então, olha só, isso a gente está falando de década de 50. Então, em 1951, houve especificamente a qualificação, né, um tipo penal dizendo que era proibido discriminar as pessoas por causa da cor ou da raça. Em 1956, né, um agravante no homicídio, se esse homicídio fosse feito, né, cometido por causa, né, da etnia daquela pessoa ou por causa da religião dela. Mas só em 1988 é que especificamente a gente vai ver dentro do artigo 3º da nossa Constituição, no inciso 4º, especificamente, explicitamente dizer, né, que o objetivo da República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4º também define que as relações internacionais brasileiras regem-se pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo. A nossa Constituição, que muita gente reclama, né, talvez, né, possa ter algumas lacunas, mas me espanta as pessoas dizerem, né, algumas pessoas dizerem que ela tem direitos demais. Ela prevê justamente, né, que o objetivo da República é promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito. Ou seja, essa é a ideia de que todos devem ser tratados como iguais. Então, antes a gente não tinha leis dizendo,
né, discriminando especificamente. Mas, né, dentro da malha social a gente tinha toda uma construção que dificultava o acesso, né, dos negros a diversos direitos da nossa sociedade. Mas a lei, de certa forma, era omissa, né, em trazer e especificar que todos são iguais, que todos devem ser tratados como iguais, e que o objetivo da República é dar um tratamento igualitário a todas as pessoas, para que elas não sejam vistas, não sejam consideradas, não recebam um tratamento diferenciado. Então isso é um avanço tremendo, porque isso vai fazer com que várias outras iniciativas venham, né, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente vai tratar no vídeo 2 também, né, ele vai tomar corpo a partir da Constituição. Né? A Constituição é a lei máxima de um país. Então ela lança as bases de tudo aquilo que vai se desdobrar depois no Código Civil, no Código Penal, né, em vários outros códigos que vão compor, né, os pormenores, né, da legislação, mas que estão amparadas nessa lei máxima. E ela vai colocar os pilares, e esse pilar, tendo essa afirmação básica, né, de que todos são iguais e que o objetivo da República é promover essa noção de igualdade e que todos vivam bem, né, é muito importante. Então é interessante que esteja lá escrito de maneira explícita, né, para que as pessoas entendam, né, que está lá. Né, principalmente quem precisa desse respaldo, para a pessoa entender, olha, eu estou amparado, está escrito ali, que ninguém pode me tratar de maneira diferenciada, que o objetivo do Estado é fazer com que eu tenha os mesmos direitos que os outros grupos, que as outras etnias, que todos temos que ser tratados como iguais. Eu devo tratar eles como iguais e devo ser tratado por eles como iguais. Então isso gera uma coisa muito, muito positiva, né, que a gente não pode deixar de lado como se fosse, né, um texto qualquer. Né? Ele foi colocado lá com um objetivo e esse objetivo é muito louvável, né? E é um reconhecimento de que realmente as condições não são as melhores para todos os grupos. As mulheres eram um grupo que era discriminado, os negros eram um grupo discriminado. A partir de então, esses dois grupos vão achar maior respaldo para poder se autoafirmar, para poder reivindicar direitos que até então eram dificultados para eles e que eles não tinham onde buscar uma fonte para dizer, não, eu mereço sim, está escrito aqui, ó, está dizendo aqui. O legislador colocou, né, que a República, de certa forma, me deve isso, ela vai buscar proporcionar isso. Então eu posso buscar por meios legais que isso seja concretizado, certo? Bom, gente, aqui já chegando perto do fim do nosso vídeo, então quero fazer uma recapitulação antes de passar para a próxima fase, né, para o vídeo 2, agradecendo vocês pela atenção, espero que vocês tenham gostado, e o objetivo disso, né, desse vídeo, eu vou voltar a falar, mas quero frisar, ele se relaciona totalmente com o objetivo, né, das ciências humanas e da disciplina de história, principalmente para a segunda e para a terceira série do ensino médio, porque ela está ligada ao respeito e ao reconhecimento da importância das várias etnias para a composição, né, da nossa cultura, da nossa história, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós construímos até hoje, e também compreendendo isso, né, tendo respeito e compreendendo a forma como a gente está construído, a gente pode também, como está descrito ali nas habilidades da terceira série, né, a postura cidadã. Ser um cidadão não é só você pensar nos seus direitos e deveres,
mas principalmente você entender toda a trajetória que construiu os seus direitos e que também trouxe a exigência de certos deveres, certo? Para você, nós como atores, protagonistas da sociedade na qual a gente vive, a gente ser capaz de compreender tudo aquilo que aconteceu e que trouxe a gente até o ponto onde a gente está, e também onde a gente deve interferir para alterar aquilo que deve ser melhorado, e também para manter aquilo que deve ser mantido, para valorizar aquilo que foi construído e que a gente tem de bom. Porque é muito comum essa coisa, tem que mudar tudo, tem que chutar tudo, tem que trocar tudo, né? E a gente não percebe, né, que muito do que foi construído, né, a passos, né, pesados, pesarosos, que as pessoas tiveram que se desdobrar, muita gente acabou tendo que morrer, teve que sofrer para alguém chegar na concepção de que, olha, aquele grupo está sendo mal assistido, ele precisa de mais atenção, ele precisa de um pouco mais de direito, ele precisa de um pouco mais de carinho da sociedade para que ele realmente tenha acesso a todos os direitos que outros grupos estão tendo sem fazer muito esforço, certo? Então, quando a gente vê toda essa trajetória do mundo e mais especificamente do Brasil, como eu quis trazer para vocês toda essa linha histórica, a gente percebe o porquê que nós somos assim como sociedade, porque nós estamos no ponto onde a gente está, até que ponto nós avançamos e até quando a gente ainda está muito atrasado em determinados aspectos e a gente precisa talvez até acelerar um pouquinho para a gente atingir determinados patamares, né, de respeito, de sociabilidade, de cidadania, de construção da sociedade nos moldes daquilo que a gente precisa, que a gente quer e que as pessoas falam muito, né, que a gente deveria chegar, mas que muitas vezes as soluções que são apresentadas são aquelas que já foram testadas há muito tempo atrás e não deram resultado. Ou então aquelas que sempre já existiram, tem que deixar do jeito que está, porque é só as pessoas se respeitarem, como se fosse uma coisa simples, né? Eu vou do dia para a noite, eu só vou pensar, eu tenho que respeitar todo mundo, tá? Então já passei a ser respeitoso e as pessoas vão ser respeitosas comigo. Não, não é assim, né? A gente percebeu que aquilo que foi construído no decorrer de 300 anos de escravização de pessoas aqui no Brasil não foi desconstruído nesses 130 anos que a gente tem a partir do fim da escravidão. Então a gente já tem 130 anos que não desconstruiu aqueles 300. Então será que é só eu pensar simplesmente que somos todos iguais e que o problema vai ser resolvido? Ou será que eu preciso de ações afirmativas? Às vezes até desequilibrar um pouco a balança para o lado de quem está perdendo, para que realmente essa pessoa consiga se elevar um pouco mais e realmente estar em condições de igualdade em relação aos outros públicos. Então, são reflexões que eu lanço agora e que eu pretendo trabalhar melhor no próximo vídeo. Então, eu conto com os comentários de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, gente, muito obrigado. Até lá. São quase 2 horas de gravação aqui. Eu agradeço a paciência de vocês e espero realmente que essas 2 horas tenham sido muito bem aproveitadas e que vocês tenham aprendido, aproveitado e que isso favoreça com que vocês possam levar para a vida de vocês boas ideias, cause algumas reflexões interessantes e que vocês consigam, a partir disso, refletir melhor sobre o assunto e também me ajudar a refletir sobre o assunto, né? Mandando sugestões de vocês, comentários, dizendo o que acharam, aquilo que poderia ser melhorado, quem sabe até corrigindo algum detalhezinho que na empolgação que eu posso deixado passar, eu posso ter dado uma escorregadinha na apresentação. Tá legal? Valeu, gente, muito obrigado, até o próximo.